Quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Vamos falar de uma coisa nova no Brasil: escândalos, né? Escândalo é tudo aquilo que a gente fica sabendo todo dia pela manhã. A cada dia uma novidade. E sempre muito ruim, mas que tem seu lado bom. E qual seria o lado bom de saber desses escândalos todos que eu vou trazer a vocês? É o fato de conhecermos definitivamente quem é quem na política brasileira, quem é quem nesse ambiente perverso que conduz o Brasil para um caminho indesejado e, principalmente, para fazer com que todos nós tenhamos a capacidade de abrir os olhos e enxergar definitivamente quem é quem, em quem confiar, né? Porque muitas vezes nos deixamos levar por palavras bonitas, conceitos muito bem colocados, definidos pela sociedade, mas que não agregam em nada na nossa vida. Para nós brasileiros comuns, o que mais importa é termos a certeza de que podemos sair para trabalhar, de que podemos sair para estudar, mas que podemos principalmente voltar para casa em segurança e termos uma vida digna com aquilo que ganhamos com o suor dos nossos trabalhos, e não percebermos que o nosso trabalho está sendo derretido pelos altos impostos cobrados por esse governo. Tudo isso está dentro de um contexto do que eu vou apresentar para vocês agora. A primeira notícia que me desanimou muito e que eu quero trazer para vocês, óbvio que vocês já estão sabendo, vocês são antenados, mas eu quero dar uma opinião, quero dividir com vocês a discussão sobre isto. Porque o ministro André Mendonça negou acesso aos dados da morte do tal sicário, né? E num cenário onde grande parte da população já vê o sistema político e institucional com muita desconfiança, decisões como esta deixam de ser interpretadas apenas como atos jurídicos e passam a ser lidas como movimentos políticos. E isto, independentemente a qualquer coisa, muitas vezes da intenção real do ministro, cai mal. Cai muito mal. Muito embora exista aí uma justificativa jurídica por parte de André Mendonça, dizendo que a negativa de abertura dos dados da morte do sicário pode prejudicar as investigações que ainda estão em andamento, passa para a população uma percepção de que as informações estão sendo retidas justamente em um momento em que se exige transparência máxima sobre tudo o que aconteceu com relação ao caso Master. Transparência sobre possíveis conexões entre o crime organizado e a estrutura de poder. Então, esse tipo de decisão sempre tende a alimentar a nossa desconfiança, que já não é de hoje que está aí em evidência. Isto porque negar acesso a uma CPI, no caso do crime organizado, que é vista como um instrumento do povo, soa como uma tentativa de blindagem. Não importa os motivos citados por André Mendonça. É uma blindagem à informação. Então, do ponto de vista político e de percepção pública, essa decisão agrava um problema muito maior, que é a crise de confiança nas instituições brasileiras. E essa crise, meus amigos, não nasce de uma única decisão, mas de um acúmulo de episódios em que a transparência e poder parecem caminhar de mãos dadas. Mas o que fica claro é que estão em direções opostas. Essa é a realidade. Então, isso nos traz muita indignação. Deixa-nos revoltados. Por que esconder a morte de sicário? O motivo da morte
detalhes da morte. Por que esconder? Se todos nós já temos a plena convicção de que algo de muito errado aconteceu. Sabemos que não foi uma morte natural. Em menos de 24 horas o camarada ser preso e morrer. Mas o engraçado é que, por coincidência ou não, ainda ontem, o atual inquilino do Palácio do Planalto pediu para que o ministro Moraes não permita que o caso do Banco Master, né, prejudique sua biografia. Moraes, não deixe jogarem fora sua biografia. Meu Deus do céu. Ele ainda afirmou, o Inácio, que a suposta conexão de ministros do Supremo Tribunal com o escândalo do Banco Master prejudica a imagem da corte. Nossa, mãe. Agora que ele descobriu isto. Só agora que ele se deu conta. E outra, qual biografia que aquele ministro tem que preservar? A de carrasco? De feitor? De perseguidor implacável? De um único homem? De um juiz não, que ele não é juiz, de um ministro que ignora o que diz a Constituição para tomar suas decisões? É essa biografia que o inquilino do Palácio do Planalto quer que o ministro mantenha? Claro que ao lermos matérias como esta, principalmente com essa imprensa aí que passa pano, chega a embrulhar o estômago, pois vem de uma pessoa convenientemente descondenada por crimes de corrupção comprovados, para outra pessoa que comprovadamente tem muito a explicar sobre a relação que tem com o caso Master. Reuniões, viagens de jatinhos, contrato milionário de 130 milhões, whisky Macallan lá em Londres e muito mais, fora o que não sabemos ainda. Então, claro que fica praticamente impossível não demonstrar total desprezo a figuras como estas, que ignoram as reais necessidades da população que luta diariamente para conseguir comprar um pão que alimenta a sua própria família. Uma população que, mesmo vivendo num país riquíssimo em matérias-primas, tudo para manter a sobrevivência humana, né, luta desesperadamente para manter a sua dignidade e dar bons exemplos a seus filhos. De que adianta vivermos sob um solo riquíssimo como o do Brasil, se temos a dificuldade de nos manter e cumprir com os nossos compromissos? Porque virou padrão para o povo brasileiro. Esse mês eu pago a luz e não pago a água. Mês que vem eu pago a água e faço mercado. Esse mês eu não faço mercado e pago a luz. É assim que o brasileiro vive. Infelizmente. Porque não consegue sustentar esse governo faminto de impostos. Hoje em dia, não adianta a pessoa dizer: vou procurar um segundo emprego, um terceiro emprego. Porque quanto mais ele trabalha, mais imposto ele paga. E aí, como solução para dar uma vida mais tranquila para o povo, né, vem o governo com essa conversa aí de acabar a carga de trabalho de 6 por 1, né, que nós vamos tratar daqui a pouco. É assim que eles querem suavizar a vida do brasileiro? Claro que não, não é? Mas enquanto isto, para não dizer que são poucos os escândalos, veio ontem essa informação, de que a Receita Federal encaminhou documentos para a CPI do crime organizado, que apontam pagamentos milionários realizados pelo Banco Master a importantes nomes da política brasileira. Entre eles, o ex-presidente Michel Temer, cujo escritório de advocacia recebeu 10 milhões de reais do Banco Master. O mesmo banco
também pagou 14 milhões de reais à Polaris Consultoria, que é de propriedade do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Por sua vez, o escritório Lewandowski Advocacia, de propriedade do ex-ministro, recebeu 6 milhões e 100 mil reais em depósitos iniciados em novembro de 2023. Também foi informado pela Receita Federal repasses de 12 milhões de reais para a empresa Bonilha, que ela é casada com o enteado do Jacques Wagner, que é líder do governo do Inácio. Então o enteado do Jacques Wagner é casado com a dona dessa empresa Bonilha, que recebeu 12 milhões. Nesses mesmos dados enviados pelo órgão para a CPI, também consta o repasse de 80 milhões de reais para o escritório da advogada Viviane Barsi, né? O que comprova as informações que foram reveladas aí na investigação do Banco Master. E esses 80 milhões foi somente entre os anos de 2024 e 2025. Já o Henrique Meirelles, que foi ex-ministro da Fazenda do governo de Michel Temer e ex-presidente do Banco Central do governo do Inácio, recebeu 8 milhões por serviços prestados ao Master. Também aparece nos documentos da Receita Federal o nome de uma empresa do Grupo Massa, pertencente à família do governador do Paraná, Ratinho Júnior, que teria repasses que chegam a 24 milhões de reais, sendo 21 milhões a Massa Intermediação e 3 milhões a Gralha Azul Empreendimentos e Participações. Os dois principais nomes do partido do União Brasil também constam nos dados da Receita. O vice-presidente da legenda e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, que recebeu 5 milhões e meio por meio da AM Consultoria, e o presidente da sigla, Antônio Rueda, que recebeu 6 milhões e meio do banco de Daniel Porcaro. Então, meus amigos, como vocês podem ver, quanto mais se mexe, mais nomes aparecem. Cada mergulho é um flash, como dizia a outra. São nomes que sempre levantaram suspeitas de algum tipo de maracutaia para todos nós, mas que ainda não tinham sido citados diretamente em um ato específico, que é nesta investigação feita pela CPMI do crime organizado, CPI do crime organizado, e que pediu para a Receita Federal informações, e elas estão aí. Ok, é crime receber valores de um banco por uma empresa de advocacia? Não, não é crime. Mas, a depender dos valores e do tempo, fica muito complicado explicar a legalidade desses pagamentos. Até porque não são pagamentos normais, dentro até mesmo do meio jurídico. Porque por mais que os advogados ganhem, por mais que esses escritórios de advocacia faturem, valores como estes nos assombra. Abre nossos olhos. Como alguém pode ganhar tanto dinheiro assim num curto espaço de tempo? Então é claro que isso levanta suspeitas, até porque os nomes citados, todos eles sempre estiveram envolvidos em algum tipo de discussão política, sempre pelo lado negativo. Nunca foram elogiados por nenhum de nós. Coincidência? Claro que não. Claro que não. Mas para solucionar tudo isso, evidentemente que a imprensa filtra o que pode e o que não pode ser dito, né? Os ministros do Supremo liberam ou bloqueiam informações de acordo, eu vou chamar de conveniência, né? E nós ficamos do lado de cá esperando um milagre cair do céu. Agora, quem gosta de fazer milagre na base da canetada é o atual mandatário, que num ato populista em ano eleitoral
quer agradar a população menos informada, a população com menos neurônios, com a tal conversa de jornada de trabalho 4x3. Já pensou nisso? Ou quem sabe 5x2, vai se saber. Enquanto isso, o governo quer de fato resolver na base da canetada. E essa redução de jornada de trabalho, colocando fim no normal 6x1, 6 de trabalho e 1 de descanso, mostra que esse estudo, que inclusive foi citado aí pelo Instituto Esfera, mostra que essa mudança pode atingir 31 milhões e meio de trabalhadores formais, justamente porque a jornada atual de 44 horas ainda é a dominante no mercado formal. E, claro, por isto, economicamente é inviável, né? A ideia pode ser péssima quando vendida como solução simples. Era igual quando o Sarney assumiu o governo, que disse que o dólar valia R$1, um cruzado, né? Na época, um cruzado e ponto final, na base da canetada. $1, um cruzado. Que maravilha, não é? Não é assim que se resolve questões econômicas. Porque, na verdade, essa ideia de redução da jornada de trabalho é muito mais ideológica por parte do PT e do PSOL do que para soluções econômicas. Eles querem dar um ar de que o governo melhorou a vida do povo, que agora trabalha menos dias e ganha exatamente o mesmo. O que vai ser uma irrealidade, eu explico. Quando se reduz a disponibilidade de horas sem reduzir salário, o custo por hora trabalhada aumenta. Em grandes empresas, isso já exige reorganização. Em pequenas empresas, que têm menos gordura, menos escala e menos capacidade de contratar equipes extras para poder cobrir as folgas, o impacto tende a ser muito mais duro. E esse ponto pesa porque dentro de pequenas empresas as pequenas empresas concentram mais de 52% de empregos formais no setor privado. As pequenas e médias empresas empregam mais do que as grandes empresas. E ainda assim, foram responsáveis por aproximadamente 80% do saldo positivo de vagas formais em 2025. Então, mexer de forma brusca no custo e na escala de trabalho, justamente no segmento que mais emprega e mais abre vagas de trabalho, é brincar com o coração do mercado de trabalho. Do ponto de vista do mercado, o risco central é este. A proposta pode ser apresentada como ganho para o trabalhador formal, que permanece empregado, mas vira uma barreira para a entrada no mercado de trabalho, para quem ainda está procurando emprego. Quando o custo sobe, a reação mais comum das empresas é desacelerar contratações, intensificar a automação, enxugar turnos, informalizar parte de operação ou, o que é mais comum, repasse de preços ao consumidor. Em setores como comércio, serviços, alimentação, hotelaria, saúde e vigilância, por exemplo, que dependem do funcionamento contínuo ou quase contínuo, a conta fecha com muito mais dificuldade. Nesses casos, acabar com a jornada 6x1, sem uma transição setorial muito bem desenhada, pode significar menos postos formais de trabalho, mais rotatividade e mais informalidade. Então o governo tenta se apresentar como um protetor do trabalhador, mas pode acabar ferindo exatamente o trabalhador mais vulnerável. O empregado de baixa qualificação, de setor operacional, de cidade média ou pequena, cujas vagas dependem de margens apertadas.
Em Brasília, a proposta soa humanista, né? Na ponta, no caixa do mercado, na padaria, no restaurante, na farmácia, no pequeno varejo e no serviço local, ela pode significar aumento de custo fixo, necessidade de mais gente para cobrir a escala e perda de competitividade. Então, o resultado prático pode ser o oposto do discurso: menos oportunidade para quem precisa trabalhar. E, obviamente, esses que estão à procura de emprego vão encontrar mais dificuldades para se adaptarem ao novo sistema, até porque não conseguirão encontrar trabalho com tanta facilidade. E o risco do aumento de desemprego, o que vai gerar os trabalhos informais, barraquinhas, né? E, claro, não podemos nos esquecer que agora esses trabalhos formais também serão penalizados, porque a forma de pagamento, de recebimento via Pix, por exemplo, acabará sendo taxado por conta do montante. Atingiu R$5.000, paga imposto. E esses R$5.000 não é o que você envia ou o que você recebe. É o total do movimento. Se você envia 2.500 e recebe 2.501, você já ultrapassou 5.000. Eles somam. Então não tem como tapar o sol com a peneira. É uma medida populista que vai arrasar o mercado de trabalho, aumentar o número de nenéns, que já é enorme, nem trabalha, nem estuda, nem faz porcaria nenhuma, e sacrificar quem? A classe média e a classe rica, que terão que bancar, direto ou indiretamente, com altos impostos pagos. Essa é a nossa realidade. Então, é difícil imaginar o Brasil sem um único dia de notícia ruim. É só notícia ruim. E, claro, estamos sempre à espera de uma boa notícia, de uma solução que comece a colocar o Brasil nos trilhos novamente, porque há muito tempo estamos dentro de um trem descarrilhado, com um louco, né, conduzindo a máquina. Um louco conduzindo a máquina. E quem sabe, uma garrafa de 51 no painel, né? Que é assim que eu percebo a coisa. Mas enfim, meus amigos, essa é a nossa realidade, é o que eu queria ter trazido para vocês. Eu sei que não são notícias agradáveis, mas é a realidade. Nós temos que tocar nesse assunto, querendo ou não. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal. Ajudem a manter esse canal vivo. Eu posso dizer aos senhores que a coisa vai de mal a pior. Não sai do lugar, está travado, né? E nem relógio trabalha de graça. Essa aqui é a verdade, não é isso? Então, vamos dar os likes para fazer o vídeo propagar e, quem sabe, destravar esse canal e ele voltar a crescer como antes, ok? Por hora, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.